Pronto, gente. Eu não sei se vocês vêm acompanhando, mas nos últimos dias o score de vários clientes tiveram uma queda brusca, tá? E recentemente a Serasa publicou um vídeo na qual ela fala sobre dívidas prescritas. Ou seja, dívidas prescritas são aquelas que não estão mais negativadas. São dívidas com mais de 5 anos e que não deveriam nem constar lá no site da Serasa, tá? E continuam lá aparecendo essa dívida no site da Serasa. E eu acredito que é uma maneira de a Serasa pressionar as pessoas para que elas façam acordos de dívidas que não precisavam fazer acordo mais porque não podem ser cobradas. Entende? Dívida com mais de 5 anos não podem mais ser cobradas. Mesmo assim, continuam lá. E aí difícil é a gente entender um motivo plausível de continuarem lá, né? Renner, o que acontece com as dívidas após o limpa-nome com as assessorias? Vê, a dívida ela vai permanecer na instituição onde ela existe hoje, tá? Em que a gente atua? A gente atua na questão da negativação. A negativação do CPF, a negativação do CNPJ. Essa negativação, na a maioria absoluta dos casos, ela acontece de forma irregular. Ela acontece sem observar o procedimento correto estabelecido por lei, né? Então, as pessoas não são notificadas, as pessoas não são comunicadas para haver uma conciliação de algum tipo de audiência de conciliação. Simplesmente o credor passa para a Serasa, passa para não só a Serasa, quanto os demais birôs de crédito, e eles vão lá, negativam o CNPJ, negativam o CPF, ou seja, e o consumidor termina sendo punido sem ter nem mesmo a chance de se defender, né? Então, por conta de agirem dessa maneira, agirem dessa forma, é que existe a possibilidade de baixar essas restrições e recalcular o score. A dívida vai permanecer na instituição onde ela havia. Contudo, a restrição e o score, eles não podem ficar negativados e são recalculados, tá? O score é recalculado e a restrição é baixada. Então, gente, fala para mim aí, vocês já tinham o conhecimento sobre o que é uma dívida prescrita? É o que também chamam de caducar, né? Quando a dívida caducou, ou seja, com mais de 5 anos, né? No próprio vídeo que a Serasa publicou, ela fala lá, a dívida caduca, né? Ou o termo mais correto seria dívida prescrita, que são as dívidas com mais de 5 anos e que não podem mais ser cobradas, nem judicialmente, nem extrajudicialmente. Fala para mim uma coisa, vocês já receberam ligação telefônica cobrando uma dívida com mais de 5 anos? Responde aí para mim, quem já recebeu ligação cobrando dívida mais antiga do que 5 anos? Eu mesmo já recebi ligação desse tipo, e aí é uma coisa que eu nem lembrava mais o que era, e aí eu simplesmente falei que não aceitava mais esse tipo de cobrança, nem de ligação, porque estavam passando por cima da lei, né? E me cobrando uma dívida prescrita. Caso a minha empresa venha a se negativar após o limpa-nome com a ASA, poderei repetir o processo? Veja só, quando a gente entra com a ação, no próprio contrato que a gente faz, a gente garante 12 meses de você sem nenhuma restrição. O que quer dizer? Quer dizer que as restrições que estão lá hoje, elas são baixadas e não voltam. Novas restrições não ocorrerão pelo prazo de 12 meses. Tá? Então, se nesses 12 meses seguintes a ação, você verifique que há alguma restrição,
a gente sim repete o processo para retirar o seu nome, porque está garantido em contrato. Tá? Olha a pergunta aqui, de Lili Costa. Após limpar o nome, qual sua indicação? Pagar as dívidas recentes? Veja só, depois de você baixar as restrições, aumentar o seu score, ou seja, você vai estar com o nome limpo, com o score recalculado, aí você vai verificar se as condições apresentadas pelos credores te permitem pagar, tá? A decisão do STJ em novembro do ano passado em relação a dívidas prescritas foi a seguinte, de que mesmo sendo uma dívida prescrita, que não pode mais ser cobrada, nada impede que o devedor, por livre e espontânea vontade, vá até o credor e consulte condições de negociação ou de quitação dessa dívida. Tá? Então, nosso objetivo é deixar o cliente com o nome limpo, com o score recalculado, para ele ter a liberdade de se movimentar, muitas vezes é empreendedor, então, sem um nome sujo, com o score recalculado, ele consegue se movimentar novamente, trabalhar, produzir, fazer dinheiro para ir lá no credor com condição de pagar. Tá? Então, esse é o objetivo principal da gente, é dar essa liberdade para que seja a pessoa física, seja a empresa, ela possa se movimentar sem as amarras da negativação para que consiga resolver a sua dívida, tá? Espero que tenha dado para entender. Algum de vocês já colocou no Google Ajuda Serasa para ver o site que abre? É justamente o site onde eu estou aqui agora. Olha a pergunta aqui, ó. Renner, o valor do serviço pode ser parcelado em cartão? Pode. Pode sim, tá? Em algumas ocasiões, a gente faz algumas promoções com um valor bem abaixo do valor normal, tá? Aí nessas ocasiões em que a gente dá um desconto realmente maior, aí é que nem sempre fica possível fazer parcelado, tá? Mas o valor normal ele pode ser parcelado sempre. Quando há uma promoção com um valor muito abaixo do normal, aí é que a gente verifica direitinho se pode se fazer no cartão ou não, porque a ideia nossa é levar esse serviço para as pessoas que precisam por um valor acessível, sabe? Por um valor que realmente seja um valor possível do cliente que está endividado, que está negativado, ele poder fazer para ter a sua liberdade de volta, né? De poder estar com o nome limpo, com o score recalculado, com o score restabelecido. Olha a pergunta aqui, ó. Após limpar o nome, quanto tempo a pessoa pode tentar fazer um cartão? Tem prazo? Não, não tem prazo não. Assim, o ideal é aguardar alguns dias. Por quê? Vou explicar por quê. Quando as instituições financeiras elas consultam o CPF da gente, ou o CNPJ, o sistema ele vai consultar numa base de dados. Essa base de dados nem sempre é atualizada online. Então, muitas vezes, elas são atualizadas de 15 em 15 dias, em algumas instituições toda semana, em outras uma vez por mês. Então, o que acontece? Eu estou com meu nome limpo e o score é calculado hoje, tá? Se eu for procurar uma instituição amanhã, ela vai consultar meu CPF. Ela não consulta online, ela consulta numa base de dados. Se essa base de dados não é online, é muito provável que naquele lugar o meu CPF ainda apareça negativado. Então, o bom é o quê? O bom é aguardar alguns dias para que as bases de dados das instituições sejam atualizadas e aí sim, quando elas forem consultar o CPF da gente ou o CNPJ, vai aparecer lá para ela, nada consta e o score recalculado. Tá? Então, o ideal é aguardar alguns dias. E aí eu tenho alguns clientes que esperaram 30 dias e aí quando foram fazer o cartão, foi aprovado, tudo ok. Tem o caso do Cláudio que em menos de 30 dias ele estava com o nome limpo, score recalculado
e conseguiu aprovar um financiamento imobiliário, né? Então a gente vê aí a eficácia do método, do processo. Você sair de negativado para ter o financiamento imobiliário aprovado em menos de 30 dias. Tá? Então é bom aguardar alguns dias, porque vai dar certo. Perdi meu cartão da Magalu porque fiz um acordo com eles. Após o serviço da assessoria, com ele em especial, haverá possibilidade de aprovação? Vê. O serviço das assessorias é uma assessoria que vai te ajudar a sair de negativado para ter o nome limpo, o score baixo para ter o score recalculado. A dívida ela vai permanecer na instituição onde ela estava. Então, por exemplo, se houve uma experiência de crédito negativa entre você e a Magalu e ficou uma pendência lá, aquela pendência vai permanecer. Tá? Então, se você for lá novamente para fazer outro cartão ou voltar a ter relacionamento, no caso quando é um banco, voltar a ter um relacionamento de crédito, não vai ser aprovado. Por quê? Porque a sua pendência continua em aberto lá. Então essa pendência precisa ser renegociada para que você volte a trabalhar crédito com a mesma instituição. Não existe mais pendência porque ocorreu o acordo e foi pago. Sim, mas vê só, se você fez um acordo e pagou sem nenhum desconto, ou seja, a sua dívida existia, você chegou lá e pagou. Beleza. Tudo zerado, tudo novo novamente. Se você fez uma renegociação e pagou com desconto, aquela dívida deixou de existir, né? Mas a questão do desconto, se for num banco, por exemplo, num banco, esse desconto ele entra para o seu cadastro como prejuízo. Então, quando você volta a procurar o banco para fazer um cartão, para fazer um empréstimo, ele não vai aprovar. Por quê? Porque aquele desconto gerou uma restrição interna. Na relação que o banco teve com você, ficou um prejuízo para ele. Então, por conta disso, ele não volta a conceder crédito nem cartão. Tá? Então, é importante você ter isso em mente. Quando você faz um acordo com desconto, naquela instituição você fica com restrição. Nenhum cartão vinculado com o banco não é aprovado. Não. Por exemplo, se você tem um cartão que ele é de determinado banco, tá? Tem um cartão muito conhecido aí, de repente o mais conhecido, ele é vinculado a um banco, né? Não vou falar o nome. Mas se você tem uma restrição nesse cartão, naquele banco que é vinculado a ele, você não consegue crédito. A não ser que você renegocie e pague sem desconto. Aí quando termina de pagar é que volta a ter crédito. Sim, gente, mas deixa eu falar para vocês sobre esse vídeo da Serasa, tá? O que é esse vídeo? Esse vídeo ele fala sobre dívidas prescritas. Muitas pessoas, e inclusive a gente acha na internet, muitas pessoas ensinando como você entrar em contato com a Serasa para solicitar a exclusão de dívidas prescritas, ou seja, dívidas que estão lá há mais de 5 anos e que pelo Código de Defesa do Consumidor elas não podem mais estar lá. Elas não podem estar lá. Não sou eu, não é ninguém que está dizendo. É o Código de Defesa do Consumidor. Está no artigo 43, parágrafo 5º. Se vocês observarem o que diz esse artigo, esse parágrafo, vai estar bem claro lá. A dívida prescrita, ela não pode mais constar no banco de dados. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão ensinando na internet como você entrar em contato com a Serasa ou por um canal de reclamação, por exemplo, o Reclame Aqui, e solicitar a exclusão dessas dívidas. Tá? Que é o seu direito. É o direito seu. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí o que a Serasa fez? Publicou um vídeo falando o seguinte, que dívidas prescritas não impactam no seu score de crédito. Mas quem garante isso? Quem garante que não impacta? A maneira como é calculado o score, ele é muito obscura. Ninguém explica de maneira clara como a lei determina que seja
mostrado de maneira clara como como são usados os seus dados e como os birôs de crédito, eles estabelecem alguns limites. Um deles é o score de crédito. Então, não é nada claro a maneira como ocorre a baixa e a alta da pontuação do score. Inclusive, nas últimas semanas estava havendo um problema seríssimo de queda brusca na pontuação. Então, o que acontece? Esse vídeo ele diz o seguinte: dívidas prescritas não impactam no seu score de crédito e não precisa pedir para tirar. Mas e se você quiser pedir para tirar, para que seja cumprida a lei? Então, existem algumas maneiras. Muitas pessoas estão entrando em contato com sites de reclamação, fazendo a reclamação para que eles tirem. Esse vídeo é justamente uma tentativa de dizer, olha, não precisa pedir porque não está fazendo mal nenhum a você. Eu duvido, tá? Eu acredito que impacta negativamente, sim. Sem falar que é constrangedor, né? Você está lá sendo cobrado, sendo exposto por uma dívida que, por lei, não pode mais ser cobrada, que é uma dívida prescrita. Tá? Então, ela fala sobre essa questão da dívida prescrita, diz que não precisa solicitar a exclusão. Eu penso diferente. Eu penso que você deve, sim, fazer a solicitação de exclusão, entrar em sites como Reclame Aqui, entrar em sites como consumidor.gov.br, repetir lá a reclamação, para que tirem. E se não tirarem, ficam sujeitos a ter que te indenizar. Tá? Então, se você tem uma dívida prescrita, é direito seu solicitar a exclusão. Se você solicita, não exclui, não justifica o motivo da não exclusão, continuam segurando o teu score com a pontuação lá embaixo, você pode sim pedir judicialmente uma reparação. Né? Comigo mesmo eu pediria sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. A manutenção de uma dívida prescrita, ela fere o seu direito de consumidor. E vai contra também a decisão de novembro do ano passado do STJ, que estabeleceu o quê? Dívida prescrita, ou seja, dívida com mais de 5 anos, ela não pode ser cobrada nem judicialmente, nem extrajudicialmente. Ou seja, de maneira alguma. Se ela não pode ser cobrada, eu não quero, então, estar recebendo proposta de renegociar uma dívida que a lei já me garante o direito de não ser cobrado por ela. Então, o que eu quero? Eu quero que o impacto dessa dívida não mais me atrapalhe, não mais incida no meu CPF, incida no meu CNPJ. Por quê? Porque prescreveu. Tá? Então, eu não quero também receber proposta de renegociação. Sabe como é a proposta da Serasa? É a seguinte: renegocia essa dívida prescrita, que a gente aumenta o teu score em 30%, em 20%, em 50%, tá? Ou seja, é uma barganha que eles estão fazendo. Aí, será que é coincidência? Me responda uma coisa, o que vocês acham? Será que é coincidência que nas últimas semanas, ou seja, chegando ao final do período do feirão de limpa-nome, será que é coincidência o score de vários consumidores que têm dívidas atrasadas terem caído bruscamente? Ou seja, pessoas que tinham score de 700, de 650, de 800, de repente caiu para 350. Justamente nesse período em que está se encerrando o feirão de limpa-nome. E o que acontece ao mesmo tempo? Você começa a receber propostas de renegociar dívidas prescritas com o benefício de ter a sua pontuação do score aumentada. Eu não acho que é à toa, tá? Eu não acho que essa queda brusca na pontuação do score ocorreu sem mais nem menos. Tá? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Mas eu sei uma coisa. Eu sei que
é um direito da gente solicitar a exclusão, tá? Se eles forem negar, eles que justifiquem porque estão negando, mas é um direito nosso solicitar. Assim também como é um direito nosso solicitar a exclusão de consultas realizadas ao nosso CPF. Eu não sei se vocês sabem, mas quando as empresas consultam o nosso CPF, a pontuação do score ela diminui. Ou seja, quanto mais eu procuro empresas de crédito, mais o meu score diminui. E essas consultas, elas podem ser excluídas de lá da Serasa. Basta que a gente solicite formalmente. Aí existem duas maneiras. Se a gente entrar no site consumidor.gov.br e solicitar a exclusão, eles vão responder. Eles vão responder que a maneira de solicitar a exclusão é por correspondência. Você envia uma correspondência pelos correios solicitando a retirada dessas consultas, a exclusão dessas consultas e a reposição da pontuação do score, tá? Então, se você vai no consumidor.gov.br, a própria Serasa diz, e eu posso até mostrar para vocês, se vocês precisarem, eles dizem que a maneira correta é enviando uma correspondência pelos correios, tá? Então, que seja feita dessa forma, que seja enviada uma solicitação formal em que você vai listar as empresas que consultaram seu CPF, a data da consulta e o CNPJ dessa empresa e solicitar a exclusão e a reposição da pontuação retirada do seu score, tá? Você envia pelos correios com uma foto de um documento de identificação e aguarda a resposta deles, tá? Aí você solicitou no consumidor.gov.br, solicitou formalmente pelos correios como eles orientam a fazer. Não fizeram, você pode sim procurar um advogado especializado em direito do consumidor, ou o PROCON, a Defensoria Pública, e pedir reparação por isso, tá? Você pode pedir uma indenização por conta disso. Ó, Investe Jeffer, meu amigo Jefferson, só bloquear nossa consulta. Sim, vê só, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante que os seus dados para serem utilizados nos bancos de proteção de crédito ao consumidor, eles precisam ter a sua autorização. E a revogação do uso desses dados, ela pode ser feita pelo titular a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, se você não quer mais ter suas informações sendo consultadas, né, você pode solicitar o bloqueio, tá? Então, você entra em contato, abre uma solicitação formal, está na Lei Geral de Proteção de Dados, que o uso dos nossos dados só pode acontecer com a nossa autorização, tá? Então, a gente vê que tem muita coisa que é feita de maneira, como é que eu digo, sem levar em consideração o que você tem de direito como consumidor mesmo, tá? Então, a gente tem que estar atento e solicitar e reclamar e exigir que sejam cumpridos os nossos direitos. Eu acho que a lei não está aí para ser descumprida dessa forma, não. Por dia, a Serasa negativa mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, você imagine o quanto se ganha com isso, né? Ganha na entrada do CPF ou do CNPJ lá, ganha para manter os seus dados lá, ganha quando você faz um acordo, ou seja, ganha o tempo todo. Sem falar o seguinte, esses acordos que estão sendo propostos, eu não sei se vocês têm conhecimento de pessoas que já fizeram. No meu dia a dia, eu falo com muitas pessoas que realizaram o acordo no Feirão de Limpa-Nome, no Desenrola Brasil, e aí o que acontece? Depois eles ficam muito preocupados, né, porque não conseguem fazer mais nada. Né? Tem vários clientes que procuram minha ajuda, dizem, Renner, eu fiz o acordo, meu nome não está negativado, mas eu não consigo fazer mais nada.
Olha aqui, ó, essa informação é legal que o Jeff está trazendo aí, ó. Renner, uma das formas de aumentar o score é fazendo simulações de seguros de carros. O algoritmo dos bancos dão uma bugada. Parar de ficar pedindo cartões a toda hora. Perfeito, tá? Vê só, a própria Serasa, ela diz o seguinte: a pontuação do score, ela cai quando você procura empresas de crédito num curto período de tempo. Você procura muitas empresas de crédito em uma semana, em um mês. Então, você está mostrando ao mercado que está precisando de crédito, que está desesperado por crédito. Então, faz com que seu score diminua. Quando você faz cotação de seguro, seja seguro de vida, seja seguro de veículo, você está mostrando ao mercado que você está numa situação tranquila e que está sendo uma pessoa precavida em relação ao futuro. Então, qual é a visão que passa para o mercado? Passa que você é uma pessoa organizada, né? Você já está pensando no futuro. Então, se você pensa já no futuro, é porque o seu presente está organizado. Então, se o seu presente está organizado, os bancos querem trabalhar com você. Se os bancos querem trabalhar com você, aumentam o seu score. Tá? Então, essa dica aí, eu sempre falo, Jefferson, com os clientes, após a baixa das restrições, o restabelecimento do score, eu sempre digo: olha, você solicita a exclusão das consultas ao seu CPF, você faz cotações de seguro, mesmo que você não contrate, tá? Seguro é uma coisa boa, seguro é muito interessante, tá? Eu trabalhei tanto tempo em banco, eu sei a importância de você ter um seguro e um bom seguro, tá? Eu poderia falar aqui para vocês vários casos em que o cliente precisou e tinha o seguro e ele ficou muito bem, e outras situações que ele precisou e não tinha o seguro, tá? Eu lembro agora de um empreendedor do ramo de açaí em Jaboatão, e em determinado momento houve uma enchente terrível e ele perdeu todo o estoque dele. Ele perdeu todo o estoque dele e não tinha seguro. Então, seguro é uma coisa importante, tá? Mas é sempre bom considerar o seguinte: seguro é importante de acordo com a sua necessidade e sempre contratado de acordo com a sua capacidade de pagamento e com a sua autorização, tá? A gente vê muitas vezes que os seguros são contratados de maneira associada, muitas vezes, a outro produto, tá? E sem muitas vezes o conhecimento do titular, do cliente, né? Então tem alguns casos que os clientes vão consultar e aí descobrem que tem um seguro contratado e que não gostariam de ter aquele seguro, e muitas vezes pedem um cancelamento para que o valor volte para sua conta. E ele volta mesmo, tá? Ele tem que voltar porque é um direito seu. Ó, Jefferson, eu hoje tenho os cartões que quero e isso, Jefferson. Veja só, você é uma pessoa que não tem buscado crédito, né? Você tem o score lá em cima. Então, o que acontece? Os bancos começam a oferecer crédito, começam a oferecer empréstimo, porque, Jefferson, uma coisa que muitas pessoas não entendem, que acham que o banco negou o empréstimo porque simplesmente é algo pessoal. Ah, não, o banco não quer me emprestar. O banco empresta a todo mundo, mas não quer me emprestar. Não confia em mim. Não é isso, tá? O banco considera 3 fatores na hora de emprestar a alguém. Considera o cadastro dessa pessoa, considera se a pessoa tem restrições ou não e considera a renda ou o faturamento. Ou seja, se o seu cadastro está ok, você não tem restrições, o seu nome está limpo, o seu score está legal. Você não tem restrições, seu cadastro está ok, você como pessoa física tem renda comprovada. Você como empresa tem um bom faturamento comprovado. O banco tem tudo para lhe emprestar e muito provavelmente vai emprestar a você, tá? Mas se um desses 3 pontos você não cumpre, fica muito difícil de você obter crédito.
tá? Seja porque o seu cadastro não está organizado no banco, seja porque você tem restrição, ou seja porque você não tem renda comprovada, ou no caso de empresa, faturamento comprovado. Se você não cumpre um desses 3 itens, você não consegue crédito, tá? O que é que a gente observa também? Muitas pessoas estão falando, eu vejo muitos vídeos de pessoas falando sobre isso, sobre rating bancário. Diz que não adianta você ter cadastro, renda e um bom score se você não tem um bom rating. Isso, na minha opinião, é pessoa que não vivenciou o dia a dia de um banco. Por quê? O que é rating? Rating é risco, tá? É o risco de crédito. Quando você faz uma conta num banco, você apresenta o cadastro, a renda e a sua restrição. Seu histórico, né? Você não tem nenhuma restrição. Você está com um score bom. Esses 3 pontos. Nesse momento, o banco faz uma análise de crédito da sua conta de pessoa física ou de pessoa jurídica, tá? Ele faz uma análise de crédito. Nessa análise de crédito, vai ser estabelecido o risco de o banco te emprestar. Esse risco é o que ele chama de rating. Então, aí fala, é por letra, não é a pontuação do score que interessa, é a letra. Não, a letra é correspondente ao rating. O rating é depois, o rating é o sistema do banco, e aí cada banco vai ter as suas diretrizes, os seus parâmetros para definir o rating, para definir o risco que ele está disposto a assumir com o crédito, tá? Então, o rating é por letra, e aí vai A, B, C, AA, AAA, duplo B, até quando está na inadimplência, né? Risco E, risco F, e depois vai para prejuízo. Eu sei falar sobre isso porque era o meu dia a dia. Era o meu dia a dia. Então, eu fazia as renegociações dos clientes. Eu calculava o risco dos clientes, tá? Então, eu sei muito bem o que é o rating. Mas o rating é posterior. O rating é estabelecido pelo sistema do banco após a análise de crédito. Mas a análise de crédito é o sistema do banco se comunicando também com os bancos de dados, com Serasa, com SPC, com Boa Vista, com Semprote. Se você tem restrição lá, muitas vezes a análise de crédito não é nem aprovada, tá? A análise de crédito não. O crédito não é aprovado, entende? Por conta da restrição. E aí o rating vai ser baixo, vai ser uma letra E, vai ser uma letra D. E isso aí não vai possibilitar o crédito naquele momento. Não quer dizer que é definitivo, é naquele momento. Mas observa, o rating é em decorrência da análise que o banco faz. E a análise que o banco faz leva em consideração os seus bancos de dados. Então, isso aí é uma observação muito importante mesmo, muito de dentro, né, Jefferson? Muito técnico, já de coisas do banco mesmo, do dia a dia, tá? Ô, Jefferson, eu te agradeço. Tá? Inclusive, Jefferson, eu te marquei em uma publicação nesta semana, tá? Eu queria que depois tu desse uma olhada, que é muito interessante mesmo, tá? Para quem não conhece, gente, Jefferson é um grande amigo meu, e se você pensa aí em saber sobre o mercado de milhas, tá? A pessoa ideal que eu te indico é Jefferson, sabe tudo mesmo dessa área, e é uma área impressionante, né? Tem pessoas que viajam 2 vezes por ano, simplesmente com milhas, às vezes viagens muito boas, outras trocam em dinheiro mesmo, tá? Fazem dinheiro com as milhas. Isso aí eu não sei falar de verdade, mas quem tiver interesse em saber mais aí, ó, procura Invest Jeffer, que é nosso amigo Jefferson, pessoa de alta confiança e de competência também, tá? Realmente indico mesmo. Gente, então o que eu vinha falando era justamente sobre isso, tá? Sobre você estar atento aos seus direitos, a você pedir que dívidas prescritas elas sejam retiradas do seu cadastro,
você pedir que consultas realizadas ao seu CPF nos últimos 2 anos e que tiraram pontuação do seu CPF, elas sejam excluídas, tá? Não é nada fora do que a lei garante que a gente faça. Entende? Então a gente pode sim solicitar, acho até que a gente deve solicitar, da mesma forma como eu acho que seria necessária uma explicação para mostrar o que acontece com o nosso score de crédito, né? Porque um cliente com score de 750, 2 semanas depois está com score de 350, né? Se ele não fez nenhuma solicitação de crédito, se ele não está com nenhuma negativação, o que consta lá é dívida em atraso, o que houve, né? Eu acho que é necessário haver uma explicação aí séria, porque a negativação, o score lá embaixo, ele atrapalha demais a vida de todo mundo, a vida do consumidor, de empresas, de pessoas físicas. Eu acho que é preciso haver uma seriedade maior por parte de birôs de crédito, que já ganham tanto, né? Faturam alto com o uso dos nossos dados, né? E não é somente um birô de crédito, ou birô de restrição ao crédito, seria mais apropriado, inclusive, né? A gente tem aí 4 principais que em vez de facilitar a vida das pessoas, está atrapalhando muito. Ô Jefferson, obrigado, meu amigo, obrigado pela confiança, viu? Eu acho, gente, que eu comecei a aparecer aqui ao vivo no Instagram recentemente, sabe? E eu ainda estou me familiarizando com esse negócio de câmera, de gravar vídeo, de edição, de aparecer ao vivo, tá? Por exemplo, eu não sei nem se esse bate-papo da gente vai ficar salvo, se eu posso salvar. Eu até gostaria de verdade de salvar. Vocês sabem, vocês podem me indicar, viu? Me ensinar como é que faz isso. Mas e aí, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Quem vai solicitar a exclusão, hein? Quem vai solicitar a exclusão das dívidas prescritas e das consultas ao CPF, ao CNPJ? Fala aí. Vocês já viram a mensagem que pode ser colocada lá? Tem uma mensagenzinha que você pode utilizar como padrão, tá? Você copia e cola. Você confere o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu aconselho todo mundo, tá? Todo mundo a ler o artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor. Quem está em situação de endividamento, de negativação, principalmente, tá? Quem está em situação de negativação, o artigo 42 e o 43 fala de maneira muito clara para a gente sobre os nossos direitos, né? E é justamente por conta disso que a Asa Assessoria vem conseguindo realizar um trabalho de transformação na vida de muitas pessoas, porque o endividamento ele castiga, ele tira o sono, ele deixa a pessoa preocupada dia e noite, né? Eu posso falar bem disso porque eu trabalhando num banco, passei por situação de endividamento. E eu sei bem como é difícil e sei a transformação que o nome limpo e o score recalculado, o score restaurado, a credibilidade, né, restaurada, ela traz para a gente, tá? É uma transformação impressionante. Já quem poderia dizer até melhor seria o Cláudio, né, que estava com a negativação no carnaval e menos de 30 dias depois estava com o nome limpo, o score restaurado, e teve aí, na semana passada, a assinatura do seu financiamento imobiliário, né? Porque ele estava incluído no cadastro de mal pagadores. Mas não quer dizer que ele é um mal pagador. Pelo contrário, ele é um batalhador, trabalhador, que levanta cedo, trabalha duro até tarde e que tem condição de pagar sim. A experiência negativa de crédito que ele teve ficou no passado.
O que estava atrapalhando demais era a negativação. E ele só ficou com o nome limpo e com o score recalculado porque a negativação ocorreu de forma irregular, né? Senão eu tenho certeza que ele não conseguiria essa mudança. Se conseguiu, é porque era um direito dele. E esse direito foi simplesmente reconhecido, tá? Direito a gente tem que ter ele reconhecido, né? Então, quando não tem, a gente corre atrás de uma maneira de fazer com que esse reconhecimento aconteça. E aí, obrigado, viu, gente? Obrigado. Espero que a gente possa bater papo outras vezes, tá, sobre esse assunto. Eu estou à disposição, seja no Instagram, seja no WhatsApp ou por telefone, pessoalmente, tá? Estou à disposição e compartilhem aí o nosso perfil para nos ajudar, porque o nosso objetivo é justamente alcançar o número maior possível de pessoas, porque quem já passou por situação difícil de endividamento e de negativação sabe o quanto é importante o conhecimento, o quanto é importante que pessoas que estejam passando por isso encontrem também essa solução, que é 100% legal, honesta, transparente e eficaz, tá? Então, compartilhem e precisando da gente, a gente está à disposição. Eu quero deixar aqui um forte abraço a vocês, tá? E agradecer de verdade quem passou um tempinho aqui com a gente batendo esse papo. E, de verdade, agradecer pela confiança, pela amizade mesmo, tá? E dizer que a gente está à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima, tá bom? E um feriado de Semana Santa e de Páscoa aí excelente para todos e suas famílias, tá? Um abraço, minha gente.